Bom, pessoal, vamos lá? Bom dia. Para já, agradecemos a todos o interesse e a participação no evento de hoje. Eu sou o professor Marco Oliveira, coordenador do curso de capacitação em projetos inovadores e empreendedores na PUC-Rio, e tenho imenso prazer em estar trabalhando com uma equipe de professores e profissionais com uma grande bagagem de experiências e sucesso, tanto no mercado nacional quanto internacional. E, nesse sentido, eu apresento a vocês dois desses profissionais, o professor Arthur Parreira e o professor Luiz Cláudio Stecher, que estarão conduzindo essa palestra. Para começar, eu gostaria de comentar algumas orientações com relação à palestra. A primeira delas é que sintam-se à vontade para bloquear seus vídeos, caso se sintam mais confortáveis com isso. A segunda é que todos os comentários e perguntas vocês podem colocar no chat, e ao final da palestra nós estaremos tentando respondê-los. E por isso eu peço a vocês que também identifiquem essas perguntas com nome e sobrenome, para caso a gente não consiga responder todas aqui nesse evento, nós possamos respondê-las por e-mail. Outra coisa importante de ser comentada é que esse vídeo estará sendo gravado, a palestra estará sendo gravada e disponibilizada no YouTube do CCE PUC-Rio para ser revisitada a posteriori. Outra coisa importante é que, para aqueles que desejarem o certificado de participação na palestra, poderão colocar seu nome completo no chat ao final da palestra, para que nós possamos enviar os certificados. Vamos lá, então? Luiz, passa a palavra para você, então. Bom dia, muito obrigado por vocês comparecerem aqui. É muito gratificante poder contar com a presença nessa manhã de sábado. Hoje a gente vai começar a falar sobre transformação digital, business transformation e um cenário de complexidade que se apresenta. Para começar, a gente vai tecer uma perspectiva sobre macro cenários. Os macro cenários, eles vêm se moldando, vêm se alterando. Então, a gente tem uma mudança do modelo de energia, mudança no comportamento social, os investidores estão mudando, trabalho está se alterando, tecnologia, economia, política. As notícias, de uma forma geral, mudam os canais, a forma, a perspectiva de quem gera e a perspectiva de quem recebe, o mercado, a educação também está mudando e, por que não, as nossas expectativas vêm mudando. A questão que eu pergunto para que você que está me ouvindo agora, e você que está me ouvindo, está mudando? Você se sente mudando? Enfim, essa reflexão faz com que a gente, nessa palestra, por uma questão de aprofundamento, percebamos que a transformação de sociedade ela já está acontecendo. A questão é como ela vai ocorrer, com que profundidade ela está ocorrendo e quando ela vai, de fato, se materializar, ela vai se concretizar como uma transformação completa. Para entender isso, vamos olhar primeiro a ótica de modelo energético. O modelo de energia está mudando no planeta, não é só no Brasil. A gente tem hoje uma maior oferta de energia. Essa maior oferta de energia propicia um menor preço pela equação da lei da oferta. Se eu tenho mais oferta de qualquer produto, o preço é menor. Isso faz com que, se o preço é menor, facilite, propicie a entrada de novos produtores nesse cenário. E isso para atender o quê? Um aumento da demanda e, muitas vezes, provocado pelo aumento demográfico. Segundo o relatório da McKinsey, a demanda mundial de energia ela se estabiliza a partir de 2035, a despeito de um crescimento demográfico contínuo. O consumo de energia, aí eu estou falando de consumo, ele dobra até 2050 e as energias renováveis vão criar metade dessa geração também até 2050. O gás será aquele último ativo da era fóssil
a continuar durante um tempo ainda. Ele vai crescer até 2035 e a projeção é que, quando chegar aí, ele se estabiliza. Mas isso não vale para o óleo e para os seus derivados. A tendência é que haja um decréscimo gradativo da demanda até 2030. Ou seja, nós estamos em 2020, daqui a 10 anos o mundo já mudou completamente. A emissão de carbono irá diminuir de forma drástica nos próximos anos e a projeção de decréscimo da demanda por essa energia fóssil. Senhores, com isso, os investidores também mudam. Os investidores que aportam capital, e é bom durante muito tempo aportaram na indústria do petróleo, começam a procurar e a tentar entrar em uma participação de investimento com startups que utilizem a inteligência artificial. E se apresenta, evidentemente, um novo dilema. O dilema entre Estado-nação e Estado digital. Um Estado que busca, na verdade, o desenvolvimento das suas competências tecnológicas como forma de diferencial e de aprofundamento. Essa dicotomia aparente entre Estado-nação e Estado digital, eu vou abordar um pouquinho mais à frente, mas ele é muito relevante que a gente passe a observar. Esse capital passa a buscar oportunidades que apresentem a desintermediação e criação de valor por no mínimo 10 anos. É o caso da Uber, do Airbnb, onde você tem a desintermediação e um aporte de capital que acredita em 10 ou mais anos dá muito retorno. Esses investidores, então, vão cada vez mais procurar um balanceamento entre o que é idealismo e pragmatismo. Nenhum nem outro sozinho, mas os dois devem estar andando em conjunto. E esse investimento deve eminentemente focar em quê? Em saúde, em transporte e inteligência artificial como meio de desenvolvimento. O relatório do Banco Mundial, então, conclui que, em virtude da tecnologia, percebe-se que a diferença entre países está diminuindo. E aí eu falo de Estado digital e não de Estado-nação. Mas, entretanto, quando observadas dentro de cada país, a desigualdade está aumentando. Por quê? O que é o Estado-nação? O Estado-nação é aquele Estado que ainda está provendo para algumas sociedades segurança, educação, meio de transporte, cuidar do meio ambiente, enfim, ela ainda se encontra num estado evolucionário anterior ao do Estado digital. O Estado digital ele já está em outro patamar. Todas as precondições do Estado-nação já foram cumpridas. No Estado digital, então, a preocupação é como é que, por meio de dados do processamento, eu consigo fazer com que a minha sociedade gere valor e possa, num novo mundo, se posicionar de uma forma estratégica e diferenciada. Alguns exemplos do que já está acontecendo no nosso dia a dia. A gente tem um incremento da capacidade cognitiva de IA, onde o ser humano já não vence mais o xadrez a uma máquina, né? Você tem um incremento da capacidade linguística, e as traduções de textos, elas vêm acontecendo em qualquer idioma, feitas por um sistema de inteligência artificial. Garantia da segurança, os nossos cartões de crédito têm IA por trás. Diagnóstico médico, lá no Ceará, temos 10 milhões de diagnósticos médicos em 10 minutos, feitos por robô. Reconhecimento facial já ocorre em grandes eventos, são monitorados por inteligência ou em aeroportos, e o atendimento nos produtos e pontos de venda já utiliza o sistema Watson da IBM, onde você tem lá um produto chamado Rachel, que ela, na verdade, faz a venda do cartão de crédito em qualquer idioma. Né? Então, no YouTube, vocês vão ver o que eu estou dizendo. Soul Machine. Alguns dados com relação à tecnologia. Segundo a Gartner, a gente tem uma utilização remota, um incremento até 2023 de 30%, um incremento de inclusão de pessoas por força da IA de 300%. Saúde, ela passa a adicionar milhões de pessoas em real time para compra, para viabilidade de consultas. Enfim, esses dados que se apresentam aqui, eles evidenciam uma mudança estratégica para 2020 e além. Então, em 2020, a inteligência artificial vai criar 2,3 milhões de novos empregos. Entretanto, ela elimina
1,8 milhões de empregos. Alguns exemplos importantes que a gente já vê a inteligência artificial e robótica funcionando. Construção civil. Já é possível ter uma casa, 2 quartos, no Brasil ou em El Salvador, feita por uma empresa que tem tecnologia robótica e ela constrói a tua casa a $4.000 em 24 horas. A advocacia, a fundamentação jurídica, que levava muitos meses, é feita em minutos. Vendas podem ser feitas de uma forma mais rápida através da desintermediação entre os players. Enfim, temos exemplos na área aeroespacial, carros autônomos, médicos, enfim. É percebido de uma forma notória. Essa é um gráfico da Gartner, o Whipple Cycle, onde ele apresenta tecnologias que são emergentes. Você pode ver aqui que na curva de subida estão listadas todas as tecnologias, inclusive a inteligência artificial. É mais uma. Mas quando ela chega no pico, lá em cima, a tendência é saber, bom, se ela vai ser de fato aplicável, ela é aderente a todo tipo de negócio. Se sim, ela deveria continuar, mas na grande maioria, você não consegue fazer com que essa tecnologia fique o tempo todo na crescente. Então, você faz com que essa tecnologia, se não usada de uma forma ampla, ela mergulhe no vale da desilusão, onde tinha-se uma expectativa muito grande, mas de fato ela não se materializou como possível. E aí depois ela volta a crescer para se estabilizar. A inteligência artificial hoje está num ritmo de subida, ou seja, todos falam na inteligência artificial, mas como é que vai ser no tempo isso? Só a nossa sociedade vai descobrir, porque demandará se ela vai, de fato, se estabilizar ou se ela vai mergulhar num vale da desilusão. A projeção da economia com relação à mudança aponta que 43% dos americanos irão perder os empregos nos próximos anos. Agora, 97% desses não acreditam que a maioria dos empregos, apesar de eles acreditarem que a maioria dos empregos será automatizado, eles não acreditam que sejam os seus próprios empregos que estão dentro desses 97%. Isso é muito engraçado, né? Porque, na verdade, ele não se vê parte do problema. Dentro do Estado digital, uma política já de educação que prepara as novas gerações para evitar desempregos que serão suscetíveis a serem automatizados. E já está preparando para que diminua-se o gap de habilidades da sua força de trabalho. Situações complexas, aquelas que vão demandar muita análise e tempo de milhões e milhões de dados, eles serão, de fato, utilizados pela inteligência artificial e machine learning. Aí, apresentamos a vocês as carreiras que têm baixo risco para um processo de automação, em função de quê? Da presença de conhecimento e da criatividade. A área de saúde, mídia, arte, educação e inovação tendem a ser mais difícil de você criar um processo de automação, porque eles lidam com variáveis que nem sempre eu conheço. São variáveis que variam, são imponderáveis. Agora, carreiras com alto risco para o processo de automação são advogados, telemarketing, contador, engenharia civil, arquitetura e psicologia. Essas carreiras tendem a ser automatizadas. Agora, psicologia é engraçado, né? Porque eu até estranhei no início, mas além eu trago para vocês uma matéria publicada nas redes sociais, onde a inteligência artificial aproveita a forma de olhar, o dilatamento da pupila, rugas e marcas de expressão e timbre de voz, ela consegue determinar qual é o tipo de personalidade que você tem. Muitas entrevistas de emprego já estão acontecendo assessoradas por um sistema que vai reconhecer o voz e o padrão de vocal, a forma de você olhar, para dizer se você é ou não mais aderente a um determinado emprego. Ainda com relação à economia, se tudo que você faz utiliza criatividade, será difícil de padronizar, ela provavelmente vai continuar. Agora, se o que você faz pode ser padronizado, é uma tarefa repetitiva, ela vai provavelmente entrar numa curva de desaparecer. A importância disso é tão grande que a expectativa americana é que 15,7 trilhões de dólares possam ser gerados
para a economia americana até 2030, a partir da utilização de IA. De novo, você está pensando não como Estado-nação, aquele que provê apenas os insumos de sobrevivência, mas um diferencial de valor onde a cópia, a duplicação, ela leva muito tempo, porque determina uma formação maior, para que você forme uma geração para que possa trabalhar com inteligência artificial. Então, a tecnologia vai incrementar de forma exponencial a economia e unir Estado-nação e Estado digital. Agora, para a inteligência artificial deslanchar, ela precisou ter aplicabilidade e retorno. Então, se a gente considera que lucro de qualquer projeto que se busca, é igual a receita menos despesa, e a receita é o preço vezes a quantidade, o que determina, na verdade, se a inteligência artificial pode prosperar na companhia, não é o preço. O preço está regulado pelo próprio mercado. Então, se eu tenho um concorrente e eu quero aumentar o meu preço, eu dificilmente consigo, porque se ele oferece o mesmo produto que eu, um preço menor, eu desloco a curva para o meu concorrente. Então, eu não mexo no preço. Eu posso mexer ou na quantidade do que eu produzo para ganhar escala, ou eu vou mexer no meu custeio, na minha despesa. Então, a inteligência artificial passa a ganhar força por dois pilares. Primeiro, olhando a ótica econômica, com relação à despesa, redução da despesa, e com relação à quantidade que ele produz. Nos dois, ele vai impactar tanto a quantidade quanto a despesa em fator de lucro. A demografia passa a ser um outro fator que vai ajudar a entender o crescimento de uma forma exponencial da inteligência artificial. Entre 2012 e 2016, americanos e chineses eles investiram em inteligência artificial 17,9 bilhões de dólares. Eles fazem isso porque eles já entenderam que a competição nesse novo milênio não é sobre os fatores tradicionais do Estado-nação, mas pela hegemonia da inteligência da tecnologia. E eu não falo só da inteligência artificial. Para ela prosperar, eu preciso, então, ter um pilar sustentado por disponibilidade maciça de dados, eu preciso de incremento da capacidade computacional e de ter o machine learning, que é o sistema que vai gerenciar a IA através do aprendizado de máquina. Por dia, nós geramos 2,2 bilhões de gigabytes de dados, todos os dias. Multipliquem isso por 365, multipliquem isso por 10 anos. É um número colossal e somente máquinas poderiam tratar. Agora, se você considera que a China e a Índia têm 1,9, 1,3 bilhões de pessoas, é fundamental para que essas nações sobrevivam que eu, de fato, consiga ter sistemas de inteligência artificial rápidos o suficiente que atendam a demanda hoje que se apresenta como desafio para essa sociedade. Máquinas são mais rápidas, vão trabalhar muito mais, não se distraem. Agora, a partir de 2030, é esperado que elas comecem a compor. Compor o quê? Compor programa fazendo programa, música, pintura e vídeo. Ela começa a atuar em outro patamar. Segundo o relatório da Comissão Global, a ausência de um projeto de qualificação tem feito com que as pessoas aceitem a baixa qualificação nos seus negócios. Mas por que isso ocorre? Isso vem ocorrendo, na verdade, em função da necessidade que médias e pequenas empresas possam competir com diferenciais tecnológicos. Então, se eu tenho um sistema de inteligência artificial entregando na minha casa produtos a um preço muito barato, como eu vou conseguir competir? Diminuindo a minha despesa. E, ao diminuir a minha despesa, eu passo a cortar na qualificação do meu empregado. Eu começo a ver aqui na minha pontilhada mais escura um decréscimo do custo de armazenagem. Ele vai cair dramaticamente e hoje é perto de zero. Não é mais custo para armazenagem, é armazenagem infinita. Na outra ponta, eu tenho um pontilhado subindo, que é aumento da inigualdade, tanto dentro dos países quanto dos estados digitais. Desculpa, dentro dos estados-nações. Você aproxima digitalmente, mas afasta quando você considera internamente em cada país. E a destruição do emprego em vermelho,
caindo de forma acentuada, e eu estou falando aí em 2012, mas isso se propaga e continua. Em 2000, nos anos 2000, você tem um pico de contratação de nível superior, mas, à medida que o tempo passa, essa contratação vai dando lugar a nível menos qualificado. Por quê? Porque, na verdade, para conseguir ter competição, eu preciso, lembra, mexer na equação da despesa. E eu não consigo mexer na equação do preço. Então, me força a ter uma diminuição da qualidade com relação ao funcionário que está trabalhando comigo. Então, o dividendo da área de tecnologia, e eu estou falando agora de distribuição de poder, tendem a ser cada vez mais centralizados por grupos cada vez menores. Quando falamos de Big Data, no caso Facebook e Google, eles são exemplos de resultantes de uma política de Estado digital e não apenas de Estado-nação. Isso é muito importante, porque esses dois sozinhos têm um PIB, ou têm uma receita equivalente a PIB de países. Se você olhar em 2017, tanto o Facebook quanto o Google, 70% de todo o tráfego de marketing pertenceu a essas duas empresas, da rede inteira. E mais de 50% do todo o orçamento de anúncios passa a ficar com essas duas empresas. Isso é gigantesco. Mas foi favorecido como? Foi favorecido por uma política que favorece que essas empresas disponham sempre de profissionais qualificados, insumos tecnológicos, e um estímulo dado pelo governo para que eles continuem a produzir mais e mais e mais tecnologia. Agora, até 2030, entre 20% e 25% da força de trabalho americano, ela tende a ser dispersada. A inteligência artificial poderá ser utilizada para controlar, então, e prever movimentos sociais, fornecendo ao Estado-nação um enorme poder. E como ele vai fazer isso? Através de parâmetros, estatística, probabilidade. O Estado-nação, então, pode antecipar e direcionar os comportamentos que são individuais a partir de análise de probabilidade. E utilizar esse controle, através de um controle militar, se ele percebe que os critérios que hoje a sociedade passa a utilizar ameacem, de alguma forma, mesmo que de forma individual, o Estado-nação. Então, se eu olhar o comportamento social, algumas dicas que a gente pode dar aqui. Por exemplo, as políticas têm que ser utilizadas para antecipar necessidades e diminuir as diferenças quanto à formação. Custos do seu negócio irão produzir gargalos de competição? Vão produzir. Quanto mais custoso for o meu negócio, menos margem eu vou ter, porque o meu concorrente vai estar conseguindo praticar preços cada vez menores. Profissionais terão que se atuar não mais em uma carreira, mas em múltiplas carreiras para se diferenciar. A inteligência artificial conhecerá os seus clientes e tentará antecipar desejos. Ele entra, percebe que você foi numa página, colhe aquele dado e te oferece logo em seguida. Isso é muito importante que nós entendamos, porque, além disso tudo, os governos desses países que são digitais deverão reavaliar o sistema de educação oferecido à sua população. Nós, que temos governos ainda, Estado-nação, temos que começar a olhar para frente, porque senão ficaremos reféns. E as empresas terão que redesenhar toda a sua estrutura e a sua cultura ao redor das novas tecnologias que surgem. Então, como é que eu agrego tudo isso que eu estou dizendo ao seu negócio, à sua iniciativa, ao seu projeto? Se eu olhar essa figura agora, eu percebo que na camada mais externa eu tenho o ambiente externo à empresa. Mais azul, o ambiente da empresa. E interno, assim, em branquinho, eu tenho as variáveis que compõem o interior dos projetos. Então, eu tenho variáveis que pertencem ao ambiente, variáveis que vêm do ambiente e afetam a empresa, e as variáveis da empresa que vão afetar os projetos de inteligência artificial. Dentro desse ambiente externo, macro cenário, eu tenho influência social, influência de competidor, influência política, influência legal, tenho influência de agência reguladora, enfim, influência de mídia. O ambiente externo tem uma série de variáveis que eu não mapeio no desenvolvimento, não são mapeados no desenvolvimento de projetos de tecnologia. Os projetos de tecnologia, frequentemente, utilizam o quê? O custo, o prazo e a qualidade, que são os grandes pilares, a tríade de ferro do PMI, para gerenciar os seus projetos. Entretanto, outras variáveis que não passam a ser controladas, como essa que eu estou apresentando na tela, acabam afetando sim o projeto. As empresas
interior às empresas também são afetadas. Dentro da empresa, eu tenho outras variáveis que são exclusivamente e também pertencem ao mundo externo, que vão afetar o seu dia a dia. Por exemplo, influência de turnover gerencial pertence à interna empresa, mas não pertence ao ambiente externo. Essas variáveis, que hoje pertencem à empresa, elas vão gradativamente influenciar outras variáveis, que são as variáveis dos projetos. Dentro dos projetos, outras variáveis vão aparecer, que outras vão ser comuns e não comuns ao cenário de desenvolvimento de inteligência artificial. Ou seja, você tem variáveis que você nem sabe que não sabe, que vão influenciar. E essas variáveis têm 3 camadas. Camadas de variáveis externas à empresa, internas à empresa, internas ao projeto. Mas que, pelos gestores, não são contabilizáveis, porque os gestores, eminentemente, observam custo, prazo e qualidade. Então, eu tenho variáveis aqui à esquerda, 15 variáveis, nesse caso nosso, que são comuns a 3 dimensões. Dimensão externa do ambiente, dimensão do ambiente da empresa e dimensão do ambiente de projeto. Eu tenho que tratar essas variáveis. Elas são comuns. E, entretanto, elas surtem efeitos danosos aos projetos, o que acaba deixando o custo mais elevado para o seu desenvolvimento. Então, as variáveis que são identificadas, custo, prazo e qualidade, poderão ser tratadas e geridas com LEA, processo, enfim. Entretanto, existem variáveis que são ocultas, invisíveis à organização. Estas serão obstáculos quase que intransponíveis para criar rotinas e procedimentos, porque elas são invisíveis, não são percebidas, logo não são mapeadas. Então, o robô não terá como, de uma forma rápida, identificá-las. Aqui eu tenho um pequeno exemplo, que eu tenho 4 dimensões. Olha na parte de cima, 4 cores, bolinhas, né? A dimensão estrutural, a dimensão técnica, a dimensão temporal e a dimensão direcional. A dimensão estrutural, ela olha, na verdade, os insumos de produção, ferramentas, equipamentos, enfim. A dimensão técnica, ela está olhando como fazer a temporal o tempo e o direcional o alinhamento estratégico. Se eu tiver aqui no primeiro item a construção de um pequeno sistema, eu vou perceber, do início até o fim, se eu tiver 4, eu vou passar por 4 dimensões variáveis que não são mapeadas. Se eu tiver uma única variável por cada uma dessas dimensões, cada variável dessa impacta um atraso, ela tem uma probabilidade de 4 vezes de gerar erro no desenvolvimento dos projetos. Erros que não são mapeados. Agora, se eu tenho um projeto um pouco maior, sistemas um pouquinho mais complicados, que estão logo abaixo, eu tenho 4 variáveis, 4 dimensões que se repetem ao longo do projeto. 4 dimensões, se cada uma tiver uma única variável, que você não sabe que não sabe, eu tenho 4 vezes 4 vezes 4, ou 64 possibilidades para que o projeto fracasse, não cumpra o custo, prazo ou qualidade. Se eu tenho um projeto de inteligência artificial, rede neural, eu vou ter que multiplicar, então, cada dimensão ao longo do projeto, se eu considerar uma única variável que eu não sei, e multiplico, nesse exemplo aqui, 4 vezes 4 vezes 4 vezes 4 vezes 4, eu vou ter 65.536 possibilidades se eu considerar uma única variável por dimensão, estrutural, técnica, temporal ou direcional. Então, as variáveis não identificadas poderão ser obstáculos quase intransponíveis para criar rotinas que busquem a metrificação sobre relacionamento e interação social humana. A pergunta que se faz agora é: as empresas têm buscado inovar? A resposta é sim. Mas elas de fato estão inovando? Bom, para isso eu olho esse roadmap aqui, onde eu tenho 4 dimensões. Das 4 dimensões eu tenho estruturas operacionais, insumos de informação, apoio dos ecossistemas de gestão e, finalmente, os ecossistemas de gestão. Muitas empresas começam a só captar inovação tecnológica, aplicar tecnologia, fazer com que, a partir da tecnologia, eu ache que estou fazendo transformação digital e deixam para depois os propósitos. Elas deixam de integrar-se ao modelo de negócio disruptivo, por exemplo, a captação de novos negócios. Ou seja, eu primeiro tenho percebido que se tem colocado primeiro tecnologia e só depois o propósito de negócio. Na verdade, é o contrário. Nós teríamos que estar primeiro tendo o propósito disruptivos e incrementais para que a tecnologia fosse um vetor de viabilidade. Então, as empresas criam, na verdade, uma estrutura de captação de ideias. Essas bolinhas que estão chegando dentro do funil são ideias. Elas entram, vão passar por um estágio de garagem,
vão ser incubadas, vão gerar uma coisa chamada MVP, que é mínimo produto viável. Se aquele produto se mostra ok, eu apresento isso no modelo de Shark Tank para um grupo que vai dizer go ou não go para projetos de tecnologia. Se esse grupo diz ok, ele segue e acelera. E aí eu começo a desenvolver isso em larga escala. A princípio, isso seria uma coisa muito boa, mas aí tem uma cilada. Porque, na verdade, esses projetos que estão entrando, eles nascem da operação. E se nascem da operação, são avaliadas, muitas vezes, por gestores que estão dentro do próprio negócio e que cuidam da operação. Então, muitas oportunidades de inovação são simplesmente ignoradas, pois a sua avaliação de valor é feita por um nível operacional que frequentemente faz avaliação e busca oportunidades de melhoria sobre a sua própria operação, não sobre oportunidades potenciais de novos negócios. Então, na verdade, essas pessoas que avaliam, elas enxergam aquilo como continuidade da operação e não como uma oportunidade disruptiva de alavancar um negócio. Então, nós vemos que as empresas hoje contratam tecnologia, promovem pitch, que são, na verdade, encontros para você vender ideias, e esperam que aí sim estejam fazendo a sua transformação digital. Lendo engano, elas estão se transformando em mais empresas mais digitais e muito menos transformacionais. Elas estão perpetuando e pagando dívidas de tecnologia e não criando disrupção tecnológica. Quando a gente pega um projeto de IA e coloca ele num cenário onde eu tenho que perpassar 7 dimensões, que vai de operacional até o tributário, nós percebemos que essas variáveis que você não sabe, fazem com que haja uma dispersão e que, traçando uma pintura maior, tenhamos a prospecção de que são projetos eminentemente complexos que caminham para uma relação caótica, vídeo que aconteceu com o caso do Boeing 747 MAX, que achávamos que o projeto estava todo correto e o sistema de inteligência artificial aparentemente demonstra que não estava muito bem azeitado. Ele volta para o prancheta. Agora, isso são complexidades não previstas em projetos, ou se previstas, não trabalhadas da forma adequada. Então, como conclusão, eu apresento aqui a vocês algumas dicas. Primeiro, tenha sempre em mente, construa o seu propósito. Você tem que ter um propósito por que fazer a transformação digital, ou o business transformation, ou o nome que você quiser dar. O importante é que vinha uma onda enorme provocada por estados digitais, onde o seu negócio, para sobreviver, vai demandar um propósito. Antes de sair fazendo tecnologia, tem um propósito. Identifique se as suas iniciativas digitais, de fato, estão construindo um futuro, ou se elas só estão melhorando o seu presente, perpetuando através de uma informatização tardia. Olhe o seu projeto e pense, eu, de fato, estou construindo o futuro? Eu estou criando uma disrupção ou apenas meu processo está mais eficiente? Ser criativo, mais humano. A forma que você tem para lidar com o robô e inteligência artificial é quase que mandatório você, para conseguir se diferenciar de probabilidades ou reconhecimento de padrão, o que a inteligência artificial vai fazer com relação à propensão de consumo, tem que ter uma forma de contraposição. A forma de contraposição, já que você, médio, pequeno ou grande negócio, dificilmente vai conseguir contrapor a cálculos probabilísticos, você tem que ser mais criativo e aumentar o relacionamento humano para você poder cativar o cliente. Isso nunca foi tão importante. Enquanto ele trabalha numa linha, como vou dizer, linear, você vai ser mais relacional. Por último, a tecnologia, pessoal, ela não é fim. Não é fim. A tecnologia é meio. Para isso, eu tenho que conseguir imaginar onde eu quero chegar. Qual é o meu norte? A pergunta, então, para encerrar essa palestra. Pensem se, de fato, vocês estão mudando. Eu agradeço muitíssimo o tempo que vocês dispensaram. Muito obrigado à PUC, muito obrigado ao professor Marcos, ao professor Arthur, à Luana, ao Ricardo, a toda a equipe que tornou possível e a cada um de vocês que me assiste. Muito obrigado, pessoal. Foi muito gratificante poder, e desculpe a correria,
porque a gente tem pouco tempo para poder falar muito conteúdo. Obrigado e tenham um bom dia. Entrou, Arthur. Parece que agora já está na minha tela, talvez, não é? Entrou. Entrou. Ora bem. Coloca no modo exibição. Eu estou no primeiro slide. Boa tarde, bom dia a todos, ainda é bom dia, não é? Espero que já tenham aproveitado estas primeiras ideias do Luís. Eu gostaria de focar 2 pontos que ele já focou para darmos continuidade à reflexão. A primeira ideia é de que a inteligência artificial joga com a informação. E ao contrário da energia e da matéria, a informação é indestrutível. Por isso é que tudo vai ficar mais acessível, reproduzível e mais barato, de facto, na produção, como ele acentuou. E a informação permite a desintermediação. Eu posso fazer democracia direta, por exemplo, usando os sistemas de informação, porque posso perguntar a milhões de pessoas o que elas pensam e temos meios para os tratar. Portanto, é esta preocupação que nós devemos ter, de saber, de conhecermos a importância que estas tecnologias têm no tratamento de todos os dados e na construção de todas as realidades. Um outro ponto que foi focado na primeira parte da palestra é a questão dos empregos. A inteligência artificial, por causa da sua capacidade de lidar com a informação, tende a substituir os humanos em grande quantidade de empregos. No ano passado fez-se uma pesquisa em que se calcula que pelo menos 30%, portanto 1/3 dos empregos humanos vão ser desempenhados por sistemas de inteligência artificial ou sistemas robóticos. O que é que vai acontecer aos seres humanos? Isso somos nós que temos que resolver. E daí aquela outra ideia que também já ouviram falar, nós temos que fazer criação, inovação, não podemos parar, temos que aumentar a nossa complexidade de raciocínio, não podemos ficar prisioneiros de clichés e de raciocínios pobres do passado. Isso seria mortal para nós e seríamos relegados para um segundo plano numa economia toda baseada nessa informação inteligente. Eu começarei a segunda parte desta nossa palestra salientando coisas que já ouviram, mas chamando a atenção para elas. Por exemplo, um estudo da Forbes que anuncia 13 áreas produtivas que vão ser invadidas em grande escala pelos sistemas de inteligência artificial. O Luís já lhes passou algumas ideias disso, portanto já viram mais ou menos quais são estas áreas, como a construção civil, mas também a advocacia e inclusivamente a psicologia, que foi a primeira grande área científica que teve um sistema de inteligência a atender clientes, que era um sistema chamado ELISA, que atendia diretamente clientes. E essa pesquisa recente, que está aqui no slide, mostra que 1/3 dos empregos, muito rapidamente, nos próximos 15 anos no máximo, vão ser ocupados por máquinas inteligentes. Por exemplo, outros exemplos, portanto, um chatbot, um sistema, conversa com 150 mil interlocutores por dia, como se fosse um apresentador de televisão, um apresentador de rádio, fala com as pessoas, responde às questões, a 150 mil por dia, dificilmente um ser humano consegue. Não é? Uma pintura feita por um algoritmo, portanto, por um sistema de inteligência, foi exposta em Oxford, e ninguém sabia distinguir se aquilo era humano ou não era humano, e teve imensa gente a visitá-la. Né? E todos conhecem o caso do robô Sophie, que recebeu cidadania da Arábia Saudita. Portanto, a Arábia Saudita tratou o robô como se fosse um ser humano, como se fosse uma pessoa. Né? Outros dados que não se podem ignorar, profissões que são onde é muito provável serem realmente invadidas por sistemas e onde, portanto, a componente humana vai ser reduzida a números muito menores, estão aí nesse slide também, que está aí à vista. O caso dos contabilistas, os administrativos, o setor legal, os advogados, os juízes, etc. E muitos empregos femininos estão em risco. Não é? Isso foi um estudo feito nos Estados Unidos. Não é?
Por exemplo, no Japão, eu trouxe para essa nossa reflexão este exemplo também, de um hotel em que robôs com aspecto humano, falando 3 línguas, são responsáveis pela limpeza de quartos. Portanto, Arthur, só um pedido para você. Coloque em tela cheia para a exibição dos slides. Tá bom, posso colocar. Okay. Pronto. Esse hotel, por exemplo, planeja que 90% dos empregados vão ser robôs. Ficarão alguns operadores humanos para quê? Para situações de imprevisto e de crise. Portanto, terão que ser operadores de alta preparação, de elevada preparação técnica e estratégica e de decisões. Não é? Porquê isto? Porque estas tecnologias, ao contrário das anteriores, as de primeira geração, estas são autocomandadas, têm capacidade de resposta, está adequada àquilo que nós vivemos, aos estímulos verbais, visuais e auditivos. A questão, por exemplo, de interpretar o comportamento a partir dos gestos das pessoas, a partir da face das pessoas, um fenómeno que já o Luís tinha acentuado. Eu trouxe aqui o slide dele para lembrar isso, né? Portanto, são situações em que os sistemas de inteligência vão ter um grande papel de substituição de seres humanos. Não é? Isto gera grandes turbulências tecnológicas, vai fazer envelhecer muito rapidamente todo o conhecimento que nós adquirimos, portanto, não podemos deixar de continuar a adquirir conhecimento sistematicamente e temos que ter uma nova ideia sobre o que é o trabalho e o emprego. Não é? E eu pus aqui 2 ou 3 especificaçõezinhas. Passamos do emprego garantido ao emprego conquistado. Cada pessoa vai ter que conquistar constantemente o seu emprego face a estas competições. Já deixamos das qualificações para as competências demonstradas. Não interessa os títulos que a gente tem, interessa a nossa capacidade de demonstrar que somos competentes numa área qualquer, que nos queiram contratar. Não é? Não podemos ficar à espera, temos que ser proativos, temos que constantemente andar à procura. Descontraídamente, com certeza, mas constantemente. E já não estamos prisioneiros do lugar onde moramos, do lugar onde trabalhamos, do lugar onde vivemos, mas temos que estar atentos à nossa rede de conexões, porque a nossa vida passa a ser uma rede de conexões, essencialmente. Já hoje vemos isso muito com os celulares, as pessoas estão juntas num espaço físico, mas estão ausentes umas das outras nesse espaço e estão noutros espaços de conexão, conversando com outras pessoas e deixando-as presentes à espera. Não é? Portanto, é uma experiência que todos nós já temos e que vai ser uma base grande da nossa convivência social. Mas eu gostava de salientar, atenção, estes sistemas não são infalíveis. Eles são sistemas criados por seres humanos, são sistemas limitados e finitos, por muito que avancem, não é? Eu dou aí vários exemplos deles, diagnósticos médicos errados que fariam o doente morrer muito rapidamente se seguisse o conselho do sistema, porque o sistema não estava bem preparado para resolver aqueles problemas. Por exemplo, testes de alunos em universidades avaliados por sistemas de inteligência e os alunos queixaram-se imensamente das avaliações. Quer dizer, os sistemas não estavam preparados para fazer uma avaliação correta dos testes. O caso dos carros que chocaram com caminhões, matando passageiros. Portanto, isto não é infalível, temos que continuar a estudar, temos que fazer pesquisa para aperfeiçoar estes sistemas com toda a humildade que isto exige, porque o universo é muito mais complexo do que todos estes nossos sistemas que nós criamos por enquanto. Não é? Eu vou mostrar o primeiro erro que os seres humanos cometeram, foi numa coisa chamada paraíso, o Éden, em que havia uma maçã que só tinha 1 byte de memória e uma moça chamada Eva caiu na asneira de ir por esse caminho. Tudo ficou variado a partir daí. Não vamos cometer o mesmo erro que os nossos sistemas atuais, está bem? Por muito perfeitos que eles sejam, não têm só 1 byte, têm milhões, tratam milhões de dados ao mesmo tempo, mas não são infalíveis.
Temos que continuar a estudar. E o que é a IA, afinal? Eu só vou passar estes slides, se quiserem fazer o favor de ver, de ler, muito rapidamente. Existe inteligência artificial quando as máquinas têm um comportamento parecido com aquilo que os seres humanos chamam de comportamento inteligente. Isto é, percebem o ambiente, tomam decisões de acordo com isso e são capazes de alterar o seu comportamento de acordo com as decisões. Essa inteligência são de dois tipos, que isto parece as correntes fracas e as correntes fortes, que a inteligência fraca é o computador é apenas instrumento, isto não rouba empregos, mas a inteligência forte pode roubar empregos. O computador entende, o sistema entende o que se passa à sua volta e consegue responder-lhe. E esses sistemas podem ser restritos, só sabem trabalhar muito bem numa tarefa, a maior parte dos sistemas atuais, nos bancos, etc., é deste tipo. Depois temos uma inteligência artificial mais geral, que já começa a ter um nível humano de inteligência, portanto já começa a reagir a problemas mais complexos, e já estamos nisso neste momento, e vamos aperfeiçoar isto, e estamos a caminho, possivelmente, esperemos que nunca seja completamente independente dos humanos, mas poderíamos criar aquilo que estes autores chamaram, que o Werner Fink chamou, a singularidade. O nome de singularidade tem a ver com os buracos negros do universo, que seria uma inteligência de tal maneira ampla e de tal maneira completa que ela seria capaz de dominar os dados todos de todas as inteligências humanas em todas as áreas. Isso não existe neste momento. Pensam que isso pode aparecer por volta dos anos 50, 40, 50, né? Isso não sabemos ao certo quando, mas é de estarmos atentos a isto. O importante é que uma inteligência dessas não possa ter os seus objetivos independentes dos objetivos humanos, senão será um perigo real para a humanidade. Muitos filmes já trataram de problemas deste tipo. São filmes, são imaginações, mas são alertas, não é? Então, o que é que nós devemos fazer? O que é que isto exige de nós? Isto exige de nós novas atitudes e novas respostas. Não é? A meta não é o nosso emprego, a meta é um trabalho sustentável. Aquele historiador, filósofo israelense chamado Noah Harari, ele dizia: as crianças que vão nascer agora irão para o reino dos inúteis, não terão nada para fazer porque os sistemas farão tudo. Nós achamos que não é esse o melhor caminho, temos que nos preparar para ir para um outro caminho mais interessante, que eu espero agora mostrar. Não é? E o caminho começa por isto: desenvolver as nossas competências pessoais, competência estratégica, competências técnicas e competências interpessoais de relação profunda e verdadeira com as pessoas. E descobrir oportunidades. Não podemos ser reativos, temos que ser proativos, andar à procura daquilo que realmente nos interessa. Apostar no conhecimento. A nossa vida vai passar a ser uma vida de aprendizagem contínua. Já o Sr. Ashley, em 1952, definia o homem como um sistema que aprende. Se nós deixarmos de aprender, deixamos de ser humanos. Por isso, a nossa grande tarefa é aprender. E saber que o conhecimento em ação se chama competência. Aprendo para ser competente. E então eu tenho que saber quais são as competências que na minha vida, no meu projeto de vida, no meu ambiente onde eu vivo, são necessárias para eu levar uma vida com alguma qualidade, inserido neste conjunto de tecnologias, que são as tecnologias de segunda geração, ou seja, os sistemas inteligentes. Eu pus aqui uma formulazinha que diz que ajuda-nos a racionar sobre a nossa empregabilidade. Olhem para a fórmula, vejam se isso lhes diz alguma coisa. O uso dos sistemas inteligentes é função de Lean, Progr, Prev e de RA. O que é que diz esta fórmula? É simples. Quanto mais o raciocínio aplicável for linear, e for programável e for previsível, maior é a probabilidade de ele ser desempenhado por sistemas de inteligência artificial. Portanto, temos que ser não lineares, temos que ser não programáveis,
temos que ser não previsíveis e ser capazes de um raciocínio suficientemente complexo para lidarmos com isso. Reparem, o raciocínio que está dentro do universo é um raciocínio altamente complexo. É para aí que nós temos que caminhar. Fomos preparados para isso mesmo lá no tempo da Eva. Cometemos a asneira de acreditar que com pequeno conhecimento sabíamos tudo. Temos que saber, temos que ter esta atitude, não sabemos tudo, temos que procurar tudo. E procurar tudo é não parar nunca. Então temos que seguir isto que aqui diz. Conhecimento e criatividade. Isto é, sermos flexíveis em toda a nossa vida, na vida social e na vida de trabalho, fazendo o máximo de abertura à inovação e de abertura ao conhecimento que formos capazes. Só assim estaremos à altura do mundo que nos espera. Por exemplo, temos que ter competências de aplicação digital nas diferentes áreas. Não podemos esquecer-nos de fazer isso. Demora algum tempo, aprender custa um bocadinho às vezes, mas é muito interessante. Temos que aprender a interagir com a computação científica e os sistemas de inteligência connosco. Não podemos estar com medo ou fechados a isso. Temos que nós próprios nos tornarmos mais complexos do que a inteligência artificial. E temos que estar atentos a indústrias com energias renováveis, que são as indústrias que vão precisar de mais seres humanos porque são menos programáveis. Temos que ser capazes de lidar com a incerteza e com o imprevisto e não sermos apenas especializados. Temos que ter a nossa especialidade, mas sermos capazes de lidar com a interdisciplinaridade. Sermos capazes de dialogar com gente que não pensa como nós, com gente que tem outras especialidades para formarmos equipes interdisciplinares. Só assim somos capazes de lidar com o incerto e o imprevisto. E temos que saber interagir com os sistemas robóticos, porque os estudos mostram isso. A Universidade de Göttingen e Essen e Trier, as três universidades verificaram um estudo que equipes só de robôs ou equipes só de humanos são inferiores em resultados às equipes que foram capazes de trabalhar em conjunto, robôs e humanos. Portanto, temos que aprender a lidar com estes sistemas e os criadores de sistemas têm que aprender a criar sistemas que sejam capazes de lidar com os seres humanos. Eles estão a tentar fazer isso neste momento. Mas atenção, não é tudo. Isto é a perspectiva individual nossa da empregabilidade. Mas temos um desafio ainda maior e o Luís acentuou isso na primeira parte da tarefa. As desigualdades entre países vão se reduzir. Porquê? Porque todos vão apostar nos sistemas de inteligência artificial ou criando ou aprendendo os que já foram criados. Mas dentro das nações, dentro das comunidades, dentro das sociedades, as desigualdades tendem a aumentar se não tivermos cuidado. Agora temos que escolher entre dois grandes caminhos. Porquê? Porque estas tecnologias criam estruturas dissipativas de energia, elas obrigam a mudanças constantes. Este conceito de estruturas dissipativas, criado por este autor, Prigogine, e a sua colega Stengers, estas estruturas dissipativas de energia obrigam os sistemas a mudar as suas estruturas sociais e tecnológicas e comportamentais. Vejam, a pandemia do coronavírus criou esta estrutura dissipativa e nós já estamos a mudar o nosso comportamento. Esta palestra esteve prevista para ser presencial, não é presencial porque as estruturas mudaram. E no futuro vão continuar a mudar. Portanto, temos que estar preparados para isso. E o que é que isto nos pede? O que é que nos pedem estes desafios? Reorganizar a sociedade. Pede-nos, portanto, uma nova noção de cidadania. Não podemos ser cidadãos à moda entida, com as nossas politiquicezinhas, com as brigazinhas. Eu sou de esquerda, eu sou de direita, eu não sou ninguém, eu tenho ódio àquele, tenho ódio ao outro. Isso tem que acabar, se quisermos não ir para um mundo miserável. E se quisermos ir para um mundo de alta qualidade. Que é esta escolha. Queremos este mundo? Um mundo em que grande parte é um rebanho de inúteis, como dizia o Harari, e há uns senhores privilegiados que dominam estas coisas porque dominam as tecnologias? Ou preferimos um mundo
em que enfrentamos este problema como um povo que sabe o que quer e que quer construir o futuro, que quer consolidar uma cultura realmente aberta, como a cultura do universo todo, que é uma cultura muito aberta, que incentiva o máximo possível de jovens de todos os grupos sociais, sem qualquer atitude discriminatória, a desenvolver as competências. Não sou eu que vou desenvolver, somos todos nós que vamos ter que desenvolver, cada um à sua maneira, para colocar os sistemas de IA e robóticos ao serviço dos seres humanos. E temos o privilégio, então agora eu falaria para os alunos do nosso curso e outros, a nossa escola procura desenvolver estas 3 grandes áreas de competências conceituais, ser capaz de pensar complexamente, interpessoais, ser capaz de criar relações positivas com os outros e verdadeiras, não serem relações mentirosas, não serem joguinhos de imagem, mas sermos verdadeiros uns com os outros e criar competências técnicas, isto é, sermos capazes de fazer as coisas bem feitas, acertar à primeira se possível. Se eu sei que vou fazer uma coisa errada, porque é que eu não procuro fazer bem? É este o nosso caminho. Não é? Se fizermos isto, seremos cidadãos capazes de agir a sério, engajados para fazer do Brasil uma nação desenvolvida, Brasil e outras nações, mas neste caso estamos aqui no Brasil, capazes de integrar e lidar inteligentemente com a diversidade. Não é lidar com a diversidade como uma espécie de benevolência compassiva, coitadinhos dos pobres, não. É lidar inteligentemente, desenvolvendo as competências de todos neste nosso universo. Muito obrigado. Vamos passar as perguntas, então, né? Arthur, me ajuda nessa aqui, que eu acho que é interessantíssima e tem muito a ver com a sua experiência, que é internacional, né? Você já deu aula em diversos países. Agora Qual é a pergunta? Qual é a pergunta? A formação acadêmica brasileira de novos mestres e doutores ainda não contempla a aplicação de Big Data e a aplicação desses dados em inteligência artificial em suas disciplinas e pesquisas. A academia no Brasil sempre foi resistente à aplicação de ferramentas de gestão, métricas de desempenho e não incorporam ferramentas ágeis de gestão. Como você vê o desenvolvimento de nossas pesquisas em inovação na área acadêmica e a formação de novos cientistas? Sim. Eu responderia, vou tentar responder rápido, né? Tá. Um primeiro ponto, a nossa equipe, como sabes, estamos a fazer pesquisas na área do impacto comportamental e social da inteligência artificial. Portanto, exatamente, essas pesquisas vão dar... Só para contextualizar, essas pesquisas você está fazendo em Portugal e Brasil? Ou só não, Portugal? Entre Portugal também, mas não só, também entre gente de Inglaterra, entre gente do Brasil principalmente, claro. Elas são lideradas, faço parte da equipe de liderança e estamos aqui a estudar esses assuntos. Isto por um lado, portanto, alguma coisa se está a fazer. Na questão da academia brasileira, que é semelhante a de outros mundos, que de outros países também têm resistências, não é? Eu penso que neste momento começam os governantes em primeira mão, mas também os académicos, e agora com isto do coronavírus acelerou-se isso bastante, a perceber que a componente tecnológica da pesquisa, nomeadamente dos sistemas de informação, robóticos, etc., é uma componente muito importante e tem que ter mais ou menos 60% do investimento geral. E guardando para as humanidades e comportamentos sociais, que são mais baratos na pesquisa, os outros 40%. Não podemos ficar só numa área, temos que atingir todas as áreas, porque senão elas não se acompanham umas às outras, não é? Aquele exemplo da Universidade de Groningen, que é treinar pessoas humanas e pessoas e robóticos para poderem trabalhar em conjunto. Por outro lado, nós, em termos de alunos e na universidade, eu queria salientar uma coisa. Já no Brasil, neste momento, criou-se em França uma escola sem professores, praticamente, ela tem professores, mas os alunos não contactam com professores. Os alunos trabalham em equipe uns com os outros, com programas que foram desenhados por equipes de professores.
eles têm que cumprir o programa, têm que ter as competências a que o programa obriga, senão não passam. Eu estou a citar isto só para dizer o seguinte: na futura escola, o papel do aluno é muitíssimo importante. Eu não diria que é mais importante que o professor, mas provavelmente é tão importante como o do professor, cada um na sua área. O professor lidera o acesso ao conhecimento, mas os alunos têm que ser proativos, trabalhadores, competentes a estudar, não podem descuidar-se. Não se trata de aprender umas coisas para depois fazer uns testes, trata-se de saber fazer e transferir o conhecimento para as áreas da nossa vida. Portanto, estamos à espera que os estudantes do futuro atual, que já é hoje, sejam estudantes muito ativos, que contestem as coisas, não por contestar por brincadeira, mas dialogam com os seus professores quase em pé de igualdade, com todo o respeito, mas estão todos envolvidos na construção do conhecimento. Não há alunos a absorver conhecimento passivamente. Há alunos que trabalham com os professores para construir conhecimento. Todas as grandes descobertas em áreas como, por exemplo, a astrofísica, sistemas de voo, além do, portanto, como é que ele chama, hipersónicos, neste momento são estudantes de doutorado, que trabalham em equipa uns com os outros e com os seus professores, que investigam essas coisas, não é? E neste momento, portanto, já não há aquela distinção e o passivismo dos alunos. Portanto, essa pergunta, a primeira coisa que eu diria é: cada um de nós, juntamente com os outros, na sua qualidade de estudante, seja professor, seja aluno, tem que desenvolver uma coisa fundamental: habituar-se a pensar de forma complexa. Nós não temos soluções só tecnológicas lineares. Nós temos que encontrar para o mundo moderno, que é um mundo de alta complexidade, temos que encontrar respostas complexas. Para isso temos que saber falar uns com os outros, escutar-se uns aos outros, apostar no conhecimento e não na informação, e não estar a apostar no poderzinho que a gente tem, dizer eu é que mando, o outro é que me obedece, eu vou ganhar. Não é isso. Todos temos que ganhar, e a regra para todos ganharem é apostar no conhecimento. Essa seria a minha resposta. Não sei se é útil, espero que seja, não é? Não, tá ótimo. Tem uma outra pergunta que foi até direcionada ao Luiz, mas eu acho que ela diz respeito a todos nós que estamos no curso. Mas pode ser o Luiz a responder agora. Sim. Se eu tiver alguma coisa a dizer, eu também digo, né? Ok. Eu só entro para a gente responder a pergunta, fazer uma reunião mais interativa agora. Eu só não precisa mais apresentar os slides. Se eu quiser comentar alguma coisa sem apresentação de slide, ok. Obrigado. Talvez seja melhor. Obrigado. Tá? Então, Luiz, tem uma pergunta que foi direcionada a você, e se você me permitir, eu vou até fazer um breve comentário, rapidamente, no final da minha leitura, que foi a seguinte: professor Luiz, no caso da educação superior, é possível permanecer com as graduações como são hoje, fechadas, com poucas inovações nas aulas presenciais? Fala-se em graduações modulares no futuro, onde cada um pode definir qual módulo quer, ao invés de um curso inteiro com disciplinas que não o interessarão, e, nesse sentido, seriam formações distintas para cada um, multidisciplinares, voltadas para a ideia de ocupação que as pessoas desejam, e, com o tempo, elas podem retornar e agregar algum outro módulo, expandindo a graduação. Será possível? As IES estarão preparadas para isso? E após as pós-graduações muito específicas irão desaparecer? Só um parênteses nisso: já existem há alguns anos algumas universidades na Europa, especificamente até na Suíça, já vêm desenvolvendo programas bastante flexíveis em termos de escolhas de disciplinas, mas ainda não tão flexíveis a ponto de poderem ser modificados em termos de conteúdo ao longo do processo de aprendizado. O nosso curso aí de capacitação em projetos inovadores e empreendedores, ele nasceu do meu projeto de doutorado, como vocês sabem, né? Onde a gente vai trabalhar isso ao longo do processo. E essa pergunta diz muito a respeito disso. Eu acho que esse processo de mudança, né, ele vai começar pelo ensino superior e vai ser desenvolvido para todas as outras camadas do ensino.
e vai chegar, obviamente, também na licenciatura, né, na graduação. Mas existem barreiras, os sistemas não estão preparados para isso, a academia não está preparada para isso, os professores, de uma forma geral, também não, e vai haver um processo de adaptação e aprendizado até a gente chegar a esse nível. Tem que se acelerar a preparação? Tem que se acelerar, porque a demanda do futuro e a demanda dos alunos, nesse contexto de transformação digital, inteligência artificial, vai ser muito diferente da atual. Se a gente ficar nas universidades oferecendo programas como sempre oferecemos, fechados, com grades fechadas para os alunos, como a gente diz na gíria aqui no Brasil, não vai rolar. Você tem alguma coisa, pode comentar essa resposta? Luiz, você está sem voz. Então, o Luís está sem som? Luiz, você está sem voz. Marco, Oi. consegue dar voz ao Luís ou não? Eu não. Ele tirou, ele deve estar sem voz lá, o controle dele, né? Eu parece-me que ele estava a falar, mas não vejo, não ouço nada, né? Olha lá, está cortada a voz dele. Ele não desbloqueou a voz, eu já passei a mensagem. Luiz? Marco, enquanto ele não volta, deixa-me só pontuar um bocadinho essa questão também, né? Tá. Posso? Pode, lógico. Portanto, eu, quando falei anteriormente, é uma coisa parecida, né? As escolas vão ter que mudar, os professores vão ter que aprender a evoluir e os alunos também, né? Aquela escola de que eu citei, a Escola 42, que já existe no Rio de Janeiro, né? Também, que tem um programa em que os alunos praticamente trabalham uns com os outros e os professores estão distantes disso, podem ser contactados, mas é raro. Essa escola, por exemplo, não tem disciplinas tradicionais. Eles têm quais são as competências que você tem que adquirir. Tem um módulo. O módulo tem, por exemplo, 5 horas para aprender a fazer uma determinada coisa. E os módulos vão se encadeando e só ao fim dos 21 módulos totais é que o indivíduo se pode dizer que ficou preparado para aquela área de conhecimento. Isto é de tipo mais orientado, portanto é de especialização. É uma especialização um bocadinho aberta, mas é especialização. No entanto, as pessoas podem ser preparadas e nós estamos, por exemplo, também a preparar coisas desse tipo, e o nosso curso tem a ver com isso, este curso em que estamos, a preparar interdisciplinarmente, isto é, cada pessoa é preparada naquelas competências, mas também com abertura suficiente para poder criar equipes interdisciplinares, porque no mundo atual ninguém domina as disciplinas todas, só os sistemas de inteligência. Portanto, nós temos que criar grupos de trabalho interdisciplinares para cada tipo de problemas, porque os problemas agora são muito complexos e exigem muitas disciplinas. Veja o caso do Covid, por exemplo, no Brasil, não pode haver nenhum médico, nem um presidente a dizer o remédio é este. Não é assim. Tem que se discutir sistematicamente, abrindo as coisas para ver o que é que pode vir a funcionar melhor. E tem sempre muitas componentes, viu-se? Por exemplo, a questão da componente económica, a questão da componente social, a questão da componente médica, a questão da componente organizativa, por exemplo, de transportes e outras coisas desse tipo. É tudo muito complexo e nós temos que aprender a ser complexos. Quer individualmente, quer em equipe. A equipe é a nossa solução porque individualmente ninguém domina o conhecimento atual. Todo. Nem mesmo um sistema de inteligência artificial. Neste momento ainda não há. Eles dominam grandes áreas, mas não o conhecimento todo, não é? Pronto. É um ponto da chega, não é? Está perfeito. Eu pedi para o Luiz desbloquear o som dele, até porque essa questão acho que tem muito a ver com ele. Porque não, era bom eu desbloquear, eu não sei como é que se pode desbloquear. Eu antes do nosso encontro de hoje...
Oi, Luiz. Obrigado, obrigado. Acho que já falou. Pronto. Oi, já voltou. Estava travado o meu áudio, eu liguei agora para a Luana e ela autorizou a minha voz. Pronto. Então, Luiz, essa questão é mais para você. E todos nós, a gente conversou ao longo desse tempo todo, nos últimos dias, em nos prepararmos, e eu sempre toquei no ponto da gente ter planos B, né? Porque as coisas acontecem, e principalmente quando a gente lida com tecnologia, né? E a gente agora está vivenciando isso, tudo isso é um aprendizado, né? É muito bacana, mas a gente tem que lidar com a parte psicossocial, a parte emocional também, né? E a pergunta trata exatamente disso, né? Como mapear as angústias dos profissionais de educação, todos nós somos, né? E bem como dos discentes não digitalizados, face à transformação digital, que impactam no campo emocional, ainda mais com a rede supercarregada no Brasil. Não é só no Brasil, isso é no mundo, né? Todo mundo. Em todos os lugares. E eu acho que a gente vai ter que lidar com isso sim, porque a gente está vivenciando uma transformação digital, uma transformação na sociedade, e se autoconhecer e lidar com o nosso emocional vai ser importante, principalmente porque nós vamos ser monitores, tutores, nós vamos estar junto com os alunos, estamos todos juntos, como o Arthur falou. Não existe mais aquela relação de professor num palanque, no pedestal, dando aula com PowerPoint, com uma grade estanque, fechada, com disciplinas específicas. O mundo já mudou e a gente tem que se preparar para isso. Como a gente se prepara para isso emocionalmente? Olha, Marco, a minha opinião é que a primeira questão é a gente identificar aonde a gente quer chegar. As limitações, elas existem, sempre existirão, e a gente, infelizmente, tem que lidar com elas. Agora, eu aposto muito na criatividade humana. Eu acredito muito que o professor que lida no dia a dia, ele tem uma série de dificuldades, mas ele também tem uma série de méritos. O fundamental, eu acho que é ele estimular, na geração que está vindo, a necessidade de ir além, de não se contentar apenas com o ensino que está empacotado, criar nele a necessidade e o olhar que o mundo está mudando é fundamental para que esse aluno também tenha despertado nele a consciência de que se o mercado todo está mudando, se o mundo está mudando, ele tem que procurar também meios de se atualizar. É muito ruim, a frustração ela é pesada, mas, ao mesmo tempo, ela nos impulsiona. Se é que a gente pode tirar um valor disso, da dificuldade, é a necessidade e a capacidade de cada um de nós, de forma individual, se superar. É como eu enxergo essa questão, entendeu, Marco? Perfeito. Tem um outro comentário aqui, que é de uma pessoa que está dizendo: acredito que os desafios dos cenários contemporâneos recaiam sobre o ímpeto interno de cada um, como sempre, mas sobre nova roupagem e novos paradigmas. Contudo, depende de cada um assumir a sua alternativa de como lidar com as novas perspectivas, sejam estas sobre os desafios, seja sobre as oportunidades. É o que a gente discutiu muito no nosso curso aí, né? A gente está tratando de projetos de inovação e empreendedorismo. Isso está vindo aí pela frente, nesse bojo de oportunidades que vão surgir, um pós-pandemia, né? Mas a gente, por trás disso, vai ter que lidar também com uma série de contextos e variáveis que se traduzem em emoções em cada um de nós. Tanto nós, docentes, quanto os discentes, né? E isso é um grande desafio para todo mundo, não é mesmo? Hein, Luiz? Concordo com você. É um desafio que... Eu estava falando, eu não sei, infelizmente eu tive problemas com a conexão, né? Mas existem variáveis que são ocultas, não percebidas, e que fazem com que, na nossa vida, a gente não as identifique como potenciais ameaças. São as famosas variáveis que eu desconheço, as que eu não sei que não sei. Quando eu tomo consciência que eu sou impactado por essas variáveis e procuro identificá-las, eu posso, de alguma forma, mitigar e tratar.
é o que eu acho que no nosso curso, Marco, quando a gente estiver saindo dessa pandemia, a gente puder aprofundar, essa questão fica um pouco mais clara. Mas existem métodos, existem técnicas para você, de alguma forma, tratar variáveis que nos afetam, tanto na vida pessoal quanto na vida profissional. Tá. Tem uma outra coisa, eu estou procurando algumas perguntas que teriam a ver com a sua parte da palestra. Então, tem uma aqui que é como poderemos nos preparar para o advento desta inteligência artificial no que diz respeito ao mercado de trabalho? Boa pergunta. Pessoal, a gente, eu não sei se apareceu, mas a gente vive um conflito entre Estado-nação e o Estado digital. A gente precisa ter condições, macro condições, que o Estado digital deveria nos fornecer, como banda larga, como a necessidade de interpretação de dados, interpretação de conhecimento com relação a sistemas. Enfim, não havendo essa preparação, individualmente, eu sugeriria que cada um começasse a olhar com carinho algumas matérias, principalmente com relação à inovação. Como fomentar no seu dia a dia a necessidade de promover disrupção. Imagina só, você senta, começa a olhar para o que tu faz hoje e imagina, o que eu faço hoje eu posso desintermediar ou fazer melhor do que eu fazia? De alguma forma, eu acredito que isso vai agregar valor a quem te emprega e também a você, se você é o dono da tua empresa. A única certeza que nós temos nesse contexto de mudança é que vai haver a mudança não tem jeito. Ela chega e vai chegar de uma forma que a gente nem sente. Se você olhar no shopping, comprar um sanduíche, qualquer coisa que na internet, internet banking, a aplicabilidade em cartão de crédito, garantia, venda, isso tudo já está tendo aplicabilidade digital. Sugiro fortemente, e aí atendendo a pergunta, que você enverede por questões de como inovar. E aí, não é o que, não é a tecnologia que vai importar, é o propósito que tu tem, que à medida que tu consagre ele, eu falo, é por ali que eu vou, aí a tecnologia é só meio, eu vou atrás da forma de viabilizar o sonho, seja ele qual for. Luiz, você como gestor da Petrobras, né, conhece toda essa tecnologia que está por trás da inteligência artificial. Tem uma pergunta aqui, de que maneiras podemos adequar o ensino superior para que a formação dos profissionais esteja mais alinhada a esta realidade, com maior presença da inteligência artificial, especificamente se puderem comentar nas áreas de engenharia? Olha aí, tem tudo a ver, né? Essa pergunta é interessante, porque eu me coloco principalmente na questão de engenharia, né? A gente tem que ensinar, eu mostrei, não sei se vocês chegaram a ver, não sei se caiu, tem um ciclo de vida de projeto da Gartner que mostra as tecnologias que vão crescer nos próximos anos. À medida que eu não aplico essas tecnologias, elas mergulham no vale da desilusão e depois elas estabilizam num platô onde algumas empresas usam e outras empresas não usam. Colocar sistema de inteligência artificial na grade de uma faculdade, eu acho que é importante para conhecimento, não para aprofundamento. Porque, na verdade, essa tecnologia, eu não posso garantir que daqui a 3, 4 anos ela já seja substituída por uma outra que já está no forno. Porque, segundo Schumpeter, o ciclo de vida de inovação ele vai ser cada vez mais curto e mais profundo. Então, eu não poderia dizer, olha, vamos pegar e vamos agora treinar todo mundo na engenharia e inteligência artificial. Não, não. Isso eu acho que deveria ser uma necessidade da própria engenharia em olhar, mas não só como uma tecnologia. Tem que ter a capacidade de olhar que tecnologias existem para ir a partir do cenário, e eu acho que o engenheiro tem essa visão muito boa, que é a capacidade de assumir o melhor e aplicar à medida que ele identifique. Eu acredito muito que a engenharia, como as outras carreiras, tem que ser treinada a fazer sinapse, a fazer correlação, a interpretação de dado, porque o dado é uma coisa que não vai sumir. O dado, a tendência é que ele cada vez mais se aprofunde. A capacidade de saber o que eu quero tirar do dado, para mim, Marco, é mais importante do que a capacidade de usar uma única tecnologia que hoje me parece boa, mas daqui a 5, 6 anos eu não sei se ela continua. Não nesse mesmo nível. Tá bom. Luís, posso só acrescentar uma coisinha? Claro, professor.
Não, é para complementar. Portanto, nós temos que passar da aprendizagem de conteúdos, isso mantém-se, mas temos que passar disso para a aprendizagem de metodologias e competências, para estarmos sempre à espera do novo e prepararmos para o novo. Não pode haver grades viradas só para os conteúdos, como estás a dizer, concordo totalmente. Perfeito, perfeito. Não sei se consegui dizer. Gente, é isso mesmo. Eu vou colocar só mais uma pergunta, porque nosso tempo está esgotando aqui. E essa pergunta vai para você, Arthur, e para você, Luiz. Tipo fazer um wrap-up da nossa apresentação com base aí no futuro, né, do mercado de trabalho. Muito se fala no futuro do trabalho. No entanto, quando falamos de novas competências e competências múltiplas, precisamos repensar a formação, pois o modelo atual tecnicista não compreende uma educação omnilateral. Como as escolas e instituições de ensino podem se preparar para esse futuro? Arthur, começo eu. Você. Olha, houve um grande cientista que definiu um modelo de competências humanas que eu acho muito interessante. Ele diz que todos os seres humanos só podem ser competentes se tiverem 3 competências. A competência estratégica de tomar decisões, que é uma competência conceitual, eu tenho que conhecer o mundo, eu tenho que ter os dados, portanto eu não vou ficar presa numa parte apenas, eu tenho que ver o conjunto. A competência de relação interpessoal, isto é, eu tenho que saber fazer equipes e trabalhar em equipe, porque só as equipes é que mostram a tal interdisciplinar e as visões diferentes do mesmo problema, e depois eu tenho que ser capaz de executar tecnicamente bem, cada um na sua área, aí é a especialização. Portanto, a especialização é na técnica, a abertura para as outras coisas é na interpessoal e na estratégica. E as escolas modernas estão já a tentar fazer essas 3 coisas. Os cursos técnicos costumam ter também treinamento em áreas de competência interpessoal, como, por exemplo, relações, comunicação. O nosso curso, por exemplo, tem uma parte de que eu me ocuparei, se Deus quiser, que é a parte de comunicação, que tem a ver com a competência interpessoal, e uma parte estratégica, que é a parte de tomar decisões, saber analisar problemas e resolver problemas de maneira interdisciplinar. Um artigo que eu preparei com uma equipe, aliás, o Luís também, de alguma maneira, andou a par do artigo, em que nós defendemos realmente a análise de qualquer problema tem que ser uma análise complexa. E para isso nós temos que preparar as pessoas, portanto, nessas 3 linhas de competência. E as escolas podem fazer isso. Algumas já estão a fazer, algumas já estão fazendo isso. Mesmo aqui no Brasil, não é? Porque realmente neste momento no mundo inteiro, como disse o Luís na parte da palestra dele, não há as distâncias entre os países vão se estreitando, porque todos os países vão aprendendo as novas tecnologias e a nova informação. Todos os países que se preocupam com isso, e o Brasil é com certeza um deles, não é? Portanto, é esse o caminho que a gente tem que seguir. Dá trabalho aos professores e dá trabalho aos alunos. Não pode haver alunos passivos. Os que ficarem passivos ficam para trás, coitados, e não deveria ser assim, mas se eles não quiserem, não avançam, não é? Os alunos, para avançar, têm que ser proativos. Temos que andar à procura do que é novo, conjugando as coisas, não é? Não é, ficamos contentes porque aprendi uma técnicazinha, não pode ser assim. E nós sabemos uma coisa que a gente sabe da história, da nossa vida, né? Há equipamentos muito sofisticados que são comprados por empresas e por Estados e depois ficam arrumados num canto porque ninguém é capaz de lidar com aquilo e ninguém fala com os outros para alguém lidar com aquilo. Sabem que isso acontece às vezes, é um desperdício de recurso incrível, né? E o que impede isso são as equipas interdisciplinares. Analisamos os problemas em conjunto, com várias disciplinas, e preparamos-nos para isso. Eu acho que é assim que tem que ser. Eu concordo com o professor Arthur. Eu faria só uma sugestão aos professores que estão aqui nos assistindo. Estimulem nos seus alunos a colaboração. Sim, façam trabalhar cada vez mais juntos. Mais colaboração e menos avaliações individuais. Exatamente. A pensar em problemas específicos. Deem a eles atividades que façam com que eles promovam sinapses e tenham que utilizar
análise de dado e informação. Dito que vocês agirem assim, de alguma forma, vocês estão suscitando nele uma forma de atuar já para o próximo milênio. Ele já chegou e, pelo menos no meu trabalho, todos que trabalham de forma coletiva estão se beneficiando, porque o conhecimento ele passa a estar pulverizado por várias cabeças. Quando você bota um sistema de inteligência artificial, ele vai utilizar vários nós de informação, correlacionar blocos inteiros, e a partir daí ele traz a informação. Ele vai buscar a todo mundo. No nosso caso, como somos seres individualizados, e o conhecimento pertence a cada um de nós, nos apropriamos da informação e transformamos em conhecimento, a gente precisa da relação social para fazer com que a troca de experiência seja transformada em informação e em conhecimento. Então, a dica que eu daria é essa: estimule em cada um de seus alunos a capacidade de colaborar e de trocar experiências sobre desafios específicos. Não adianta pegar muitos, mas poucos que os façam ter necessidades de colaboração. É assim que eu vejo. Mas deixa-me só acrescentar uma coisinha. Para essa colaboração ser eficaz, temos que ser humildes, ninguém sabe tudo. Temos que não ter a mania de mandar nos outros, não se usa o poder, usa-se a informação, e por isso é que nós costumamos dizer, as equipes interdisciplinares treinam-se a fazer discussão informada. Informada significa, é com base no conhecimento, não é com base no eu posso, quero e mando. Nada disso. Isso vai desaparecer nas equipes modernas. Quem não desaparecer fica para trás. Não tem hipótese, porque não sabe lidar, põe barreiras ao conhecimento. Eu fecho portas. E não podemos fechar portas, temos que abrir as portas todas. Com toda a humildade. Eu não sei, pergunto. Não é, eu finjo que sei, eu pergunto. Uma coisa que eu vejo, concordo com você, viu, Arthur? Uma coisa que eu vejo, e eu aí vou enaltecer as mulheres que nos ouvem aqui hoje, a capacidade de colaboração e troca de informação, nós, como homens, né, temos que aprender um pouco com elas. São competências que a gente tem que passar para os nossos filhos. Sim. Como é isso que o Arthur falou, é o principal, né? Ninguém é dono de todo o conhecimento. Somos apenas detentores de pedaços dessa informação. Então, eu acredito que seja assim, Arthur, um caminho bem interessante esse que estamos falando. E é bom que elas façam parte das equipes para haver mais diversidade, que isso é muito importante. Já o Ashby dizia, para resolver problemas tem a diversidade requerida. Se não tiver a diversidade requerida, os problemas não se resolvem. Perfeito. É isso mesmo. Perfeito. Legal. Bom, gente, eu acho que foi excelente. Mais uma vez, eu queria agradecer a todos aí pela participação. E, devido a essa limitação de tempo, nós vamos responder as próximas as questões que não foram respondidas por e-mail. E, para já, agradeço a todos novamente aí. E vou deixar meu e-mail aqui, caso alguém queira alguma informação, algum esclarecimento, até sobre o curso de capacitação em projetos inovadores e empreendedores. E muito obrigado. Né? Abraço a todos e um ótimo fim de semana. Um abraço nosso para todos também, os ouvintes e os que participaram. Né? Um abraço para todos. Obrigado e mais uma vez, desculpe aí a queda da internet, viu, pessoal? Todos estamos aprendendo. Estamos juntos. Estamos todos juntos. Né? Com humildade, né, Arthur? Com humildade, que é a única porta de entrada do conhecimento. Né? A Eva quis ser igual a Deus, deu a dentada na maçã, lixou-se. Se ela tivesse humildade, perguntava, posso morder ou não posso morder? Gente, obrigado. Um ótimo fim de semana. Desculpe a brincadeira. Tchau. Tchau. Um abraço, pessoal. Um abraço. Tchau, Luís. Um bom fim de semana. Bom fim de semana, gente. Tchau. Foi bem. Acho que correu bem.